comemorado com uma grande festa e com muita alegria. Ok, obrigada pelas informações. E só lembrando que esse ano a comemoração de aniversário tem uma novidade. Não acontece na Praça do Centenário, que está em reforma, e sim aqui na Avenida Beira Rio. E todos, como a prefeita disse, estão convidados. Regina Azevedo para o Bom Dia Tocantins. É berço cultural, político, educacional e religioso do nosso estado, né? Porto Nacional está completando 150 anos de lutas e conquistas. E Regina vai continuar falando de Porto pra gente, só que agora contando um pouco de como tudo começou. Porto Nacional tem hoje quase 50 mil habitantes. É a quinta maior cidade do Tocantins. Durante décadas, a economia foi baseada na agropecuária, mas nunca deixou de lado a força no comércio, fator que fez a cidade surgir e crescer à beira do rio Tocantins, em plena expansão das minas de ouro no Brasil colonial do século XIX. Não se sabe ao certo quando tudo começou por aqui, mas os moradores de Porto Nacional contam que este é o imóvel mais antigo da cidade. Tem mais de 200 anos. Está de frente à catedral, que foi... cidade com suas memórias, com seu povo, com sua história social. E é isso que faz Porto Nacional uma cidade diferente, uma cidade que tem raízes, onde o seu povo se apega e se fortalece a cada dia, construindo uma nova história, construindo novos valores. Os casarões antigos resistem e ainda são maioria por aqui, muitos bem preservados, como é o caso da Escola Sagrado Coração de Jesus. Renato nos leva a conhecer um pouco do casarão e da história do lugar. Este foi um dos primeiros colégios de Porto Nacional, foi erguido pelas freiras para receber as moças, filhas de coronéis que vinham de longe para estudar aqui. Este, assim como tantos outros casarões de Porto Nacional, se mantém de pé graças ao estilo de construção da época. Os arcos, as paredes largas, janelas e portas grandes. Detalhes da arquitetura barroca que estão por toda a parte na antiga cidade. Madeira original. Muito resistente. Muito resistente. E as portas eram uma grossura muito grande para dar segurança. Na época que foi colocada. Por isso elas conseguirem resistir por tanto tempo e até hoje serem usadas. Dizem os historiadores, as pessoas mais antigas, que as pessoas só cortavam madeira em época da lua certa, não escolhia até a lua para poder cortar, para não dar cupim. Mais sólida do que a construção era o ensino ministrado aqui pelas irmãs dominicanas, que vinham de Paris ensinar aqui. E se por lá a cultura entrava em ebulição, aqui também não era diferente. Aqui as irmãs tinham as 3 línguas, latim, francês e inglês, que elas ensinavam. Elas ensinavam aqui piano, música, viu? Aqui se organizavam aqueles teatros, viu? Apresentações das internas, coral, que a Madre Norbertina era professora de canto. Então, exposições, poesias, que aí convidava o pessoal da cidade, certo? E vinham assistir essas apresentações, esses dramas, exposições de trabalhos manuais, que até trabalhos manuais se fazia. Era uma coisa assim linda. A mentalidade dos portuenses parecia estar à frente do tempo. Segundo Monsenhor Jones Pedreira, daqui partiram várias decisões importantes na política. Entre tantas, as primeiras mobilizações para a divisão do Estado. Daqui começou-se muito a falar sobre o ideal de se libertar, né, de se separar. Então é o berço da separação do Tocantins, do norte de Goiás. Daqui da Catedral, por exemplo, é que nasceu uma grande ideia de se fazer uma grande caminhada cívica pró-Tocantins no dia 20 de maio de 1956, liderada por o Dr. Feliciano Braga e, sobretudo, pela juventude. Nas escolas, as professoras ensinavam para a gente, o tocantinense não é goiano. Né? Elas faziam questão de falar isso para nós, né? A igreja foi outra referência nestes 150 anos de emancipação de Porto Nacional. Fatos que destacaram muito Porto Nacional foi o próprio bispo ter cedido a sua própria casa para funcionar o Banco da Amazônia, o primeiro banco, porque ele acreditava que um banco
A cidade, né? A sua casa virou um hospital também, quando não tinha hospital, era a casa do bispo, era o hospital. A sua casa virou um colégio, quando não tinha colégio. Então, esses três fatos, assim, foram muito fortes na vida da cidade. E é isso que faz Porto Nacional uma cidade diferente, uma cidade que tem raízes, onde o seu povo se apega e se fortalece a cada dia, construindo uma nova história, construindo novos valores, sem desprezar as antigas tradições, que é a nossa riqueza maior, é o nosso patrimônio material e imaterial, a nossa cultura. É isso que faz de Porto Nacional a capital da cultura. Parabéns, Porto Nacional. Jesus no Pontal tem até um grande rio que parece um doce mar. Suas glórias, seus mistérios a nos encantar. Tem até um grande rio que parece um doce mar. Suas glórias. A Porto e aos portuenses, os nossos parabéns. A gente volta a se encontrar logo mais no Jornal Anhanguera.